Olá pessoal, para mim é um prazer conversar um pouco com vocês sobre o tema das filosofias da história no Brasil, especialmente da filosofia da história do Becelar, que é o que eu vou comentar hoje nesse vídeo. Eu vou começar com uma breve nota biográfica, comentando um pouco dessa biografia intelectual do Becelar, e em seguida a gente avança em direção às ideias dele, às obras dele e à filosofia da história propriamente dita. Bem, José van den Becelar, ou no original, no seu nome original, Josephus Jacobus van den Becelar, nasceu numa cidade nos Países Baixos chamada Valkenswaard em 1916. Ele fez os estudos secundários dele em Eindhoven, também nos Países Baixos, e em seguida se formou em Filologia Clássica na Universidade Católica de Nijmegen em 1940. Uma vez formado, lecionou no que hoje a gente chamaria de ensino fundamental e em 1945 defendeu uma tese de doutorado sobre o senador romano Cassiodoro. E aí tem uma história interessante relacionada a essa defesa da tese dele em 45, porque a tese dele já tinha sido impressa em 1943, só que por conta da Segunda Guerra, o Becelar só defende a tese dele em 45, 4 dias antes do final da guerra. Nos anos seguintes ao doutoramento dele, ele leciona em vários liceus dos Países Baixos, até que em 1949 ele emigra para o Brasil e aí ele começa a lecionar em escolas frequentadas pela colônia holandesa no Brasil, até ele ser contratado em 1952 como professor de História Antiga e Metodologia da História na PUC de São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica. Em 1958 ele sai da PUC, é contratado como professor de latim da então recém-fundada Faculdade de Ciências e Letras de Assis, que hoje compõe a Unesp Assis, onde ele leciona até 1960. Em 1960 ele retorna aos Países Baixos e esse retorno dele coincide com a criação de uma área de estudos ou de filologia portuguesa na Universidade Católica de Nijmegen e ele rapidamente contratado como docente dessa universidade. Em 1966 ele se torna leitor, ou lecturer em inglês, e em 1979 passa a categoria de professor catedrático. A trajetória intelectual do Becelar é muito interessante. De filólogo clássico ele se torna um professor de História Antiga e Metodologia da História. Em seguida ele se torna um lusitanista ou brasilianista, até porque ele tem um particular interesse nessa relação entre Brasil e Holanda, e na obra do Padre Antônio Vieira. Bem, depois dessa brevíssima introdução biográfica, realmente a título mais de curiosidade, a obra que eu analisarei nesse vídeo hoje é um manual intitulado Introdução aos Estudos Históricos, que o Becelar publicou na segunda metade da década de 50. Esse manual, antes de editado e publicado como um livro, ele foi parcialmente publicado na Revista de História da Universidade de São Paulo, também recém-fundada. Uma nota do editor Eurípides Simão de Paula chama a atenção para a importância da publicação desse trabalho do Becelar nas páginas da revista, e eu o cito. Com o presente número da revista, iniciamos a publicação do interessante trabalho do professor José van den Becelar, que, por representar uma necessidade para os nossos alunos desprovidos de bons manuais, não tivemos dúvidas em estampar, apesar do seu tamanho. O texto do Becelar, no total que foi publicado na revista, tem ali por volta das suas 150, 160 páginas, publicadas em 2 números. Bem, o próprio Becelar define as pretensões desse texto da seguinte forma. A única finalidade desse livro é o de orientar os principiantes, incentivá-los a consultar as grandes obras e facilitar-lhes o caminho laborioso de pesquisas pessoais. Nosso compêndio é, por assim dizer, uma primeira visita ao laboratório do historiador. De start, é possível afirmar que o compromisso mais imediato do Becelar é com uma filosofia da história analítica, para usar aqui essa distinção que já é meio batida, mas que continua sendo útil, entre filosofias analíticas e filosofias especulativas da história, ou filosofia analítica e filosofia especulativa da história, que foi proposta pelo William Walsh em um livro chamado Philosophy of History and Introduction, no final da década de 60. O Becelar não usa o termo filosofia da história, isso tem que ficar claro. Mas o que eu quero dizer aqui é que ele se ocupa primeiramente de uma filosofia da ciência histórica e não com aspectos metafísicos ou ontológicos da história. Ao mesmo tempo, seria incorreto afirmar que o Becelar não se preocupa com o caráter histórico da realidade para usar essa mesma expressão que a gente usou nas descrições dos vídeos dessa série. Ele claramente tem uma preocupação nesse sentido, e essa preocupação aparece em determinadas passagens do seu manual e aparece muito claramente numa dupla crítica que ele faz, uma crítica aos racionalistas, que para ele são uma espécie de empiristas radicais, e aos relativistas, que são céticos radicais. Eu acredito que a filosofia da história do Becelar possa ser lida, ou pelo menos o próprio Becelar entende a filosofia da história dele dessa maneira, como uma resposta aos extremismos do racionalismo radical e do ceticismo relativista radical, e essa filosofia é fundamentada em pressupostos que são metafísicos e ontológicos, como a gente vai ver
logo mais. Esses pressupostos são muitas vezes explicitados na forma de truísmos, uma vez que o objetivo do Becelar não reside em elaborá-los. Bem, antes de elaborar dois aspectos centrais que eu penso da obra do Becelar, que eu acho que são mais pertinentes aqui para a nossa discussão sobre filosofias da história no Brasil, eu gostaria de chamar a atenção para duas coisas. A primeira é que o Becelar opta por abrir esse manual de metodologia da história com um breve apanhado da história da historiografia ocidental. Parece que a função desse apanhado é o de demonstrar como que ocorreu a transição da mitologia para a história, que é o título, inclusive, da primeira parte desse manual do Becelar. Ou ainda de explicitar essa natureza histórica da própria ciência histórica. O Becelar não usa essa breve história da historiografia ocidental, que ele mesmo diz não ser uma história da historiografia, ele não usa para prescrever algo sobre a metodologia da história, e seus motivos para começar o livro por esse esboço historiográfico não são claros. Mas é interessante observar que nas últimas décadas das nossas discussões no Brasil sobre teoria, filosofia e metodologia da história, essas discussões elas tenderam a passar pela história da historiografia, enquanto uma espécie de meio para acessar teoria e filosofia da história. E o Becelar faz isso de alguma maneira na década de 50, ainda que esse link entre esse esboço historiográfico e uma teoria ou filosofia da história prescritiva ou analítica não seja tão claramente estabelecido por ele. Uma outra coisa que eu julgo digna de atenção aqui é que o Becelar deixa claro logo de cara de que ele está bem ciente de que o termo história é um termo polissêmico. Uma certa passagem ele diz, por exemplo, eu cito: bem cedo, porém, já na antiguidade, o termo começou a ser aplicado preferencialmente à narração de fatos e acontecimentos do passado, verificados como autênticos e dignos de memória. A palavra grega história acabou por entrar em todos os idiomas da cultura ocidental e indica atualmente não só a narração dos fatos, como também os próprios fatos do passado. Nesse último sentido, podemos dizer, por exemplo, que a França tem uma história rica e interessante. O próprio autor, no entanto, usa o termo em vários dos seus sentidos sem fazer distinção clara ao que ele se refere. É claro, dá para deduzir pelo contexto qual é o significado de uma determinada ocorrência do termo história. Eu quero dizer apenas que ele não se preocupa em distinguir história como ciência, como fenômeno, como passado, etc. Bem, isso dito, os dois aspectos filosóficos da obra do Becelar que eu gostaria de destacar aqui são os seguintes: a noção de homem enquanto animal histórico, que é mais bem elaborada em sua discussão sobre a natureza dos atos humanos, e sua concepção de tempo histórico. O Becelar toca em ambas as discussões quando explica o que é o material ou o objeto da ciência histórica. A gente poderia começar, portanto, citando a definição clara de história que ele dá. Ele diz: a história é a ciência dos atos humanos do passado e dos vários fatores que nele influíram, vistos na sua sucessão temporal. Bem, vamos começar então a decompor isso daí, assim como decompõe o Becelar. Para discutir o que são esses atos humanos, vamos discutir o que é o humano enquanto animal histórico para o Becelar. Primeiro, esse animal histórico é um animal literário, um animal narrativo. Eu gostaria de citar mais uma vez o Becelar, logo no início do texto dele, acho que no segundo parágrafo ele diz: o homem é animal histórico, todas as acepções da palavra. A tese é ilustrada pelo fato de ser apreciado onde quer que haja homens, um conto interessante, uma boa história, entre aspas. A tese implica que o homem vive no tempo com suas três dimensões: passado, presente e futuro. Sem o tempo, nada de, entre aspas, histórias. Nada de, entre aspas, história. Bem, tem muita coisa interessante aí, mas vamos começar primeiro chamando a atenção para essa relação, Histórico é que vive no tempo, sem histórias, sem história. Mas o Becelar, nessa parte, ele vai chamar a atenção para esse caráter narrativo, a importância da narrativa ou do material literário mesmo para o homem enquanto ser histórico. Ele diz que o homem aprende por histórias, que a boa história é o primeiro alimento de uma inteligência que desabrocha. Ele destaca a importância dos contos de fada na educação das crianças e do mito na infância dos povos. E daí esse avanço da mitologia para a história. Mitos e contos de fada despertam curiosidade intelectual, ativam as faculdades da vida afetiva e da imaginação. A diferença entre histórias e a história é uma questão de maturidade. Na medida em que amadurece o homem, ele não esquece o imaginário, mas ele busca distinguir entre esse imaginário e o real, entre os fatos autênticos e fictícios, para utilizar a expressão que usa o Becelar. Não perde o caráter histórico, apenas esforça-se por separar as histórias da história. E aí existe também uma coisa muito interessante, eu não vou a fundo, já falando sobre essa transição do mito para a história, como os homens, ao amadurecer, abandonam
a poesia como forma, porque a poesia é filha da imaginação, e adotou a prosa, porque a prosa seria mais adequada para a expressão desse conhecimento obtido por meio de investigação científica. Segundo, o homem é animal histórico porque é senhor dos seus atos, que é dotado de inteligência e livre-arbítrio, porque é capaz de propor-se deliberadamente um fim e de escolher livremente os meios apropriados para alcançá-los. E isso está diretamente relacionado com a sua potência de recordar. É um ser que recorda. E existe uma diferença entre recordação e memória no Becelar. A gente já vai elaborar isso. De acordo com Becelar, eu repito, a história é a ciência dos atos humanos do passado. O autor diz que atos humanos são atos próprios do homem enquanto homem. Por exemplo, amar, odiar, escrever, guiar, etc. Por serem deliberados e voluntários, distinguem-se dos chamados atos do homem. Por exemplo, respirar, crescer, digerir, etc. Atividades que independem da inteligência e da vontade humanas. O Becelar diz que todo ato humano tem valor intrínseco, que expressa sempre um grau de espiritualidade e concretude e, por consequência, de originalidade. Os atos humanos fazem parte do reino do espírito e não do reino da física ou da biologia, que, enquanto ciências, podem e entendem a abstrair da matéria individual. E aqui ele soa muito como um Newton, sabe? O Becelar afirma que os objetos do reino espiritual, e aí os atos humanos inclusos, se apresentam sempre como casos concretos e únicos, sempre algo de novo e imprevisto, de original ou de pessoal, uma palavra importante para ele, pessoal. Aparece indivíduo, a importância do indivíduo, mas pessoalidade parece ser algo mais importante ainda. Daí a impossibilidade de compreender ou explicar completamente os atos humanos, mas a possibilidade de entendê-los em virtude de uma co-experiência nossa. De todos os atos humanos, o ato de recordar me parece aqui o mais relevante. E também dedico um espaço especial ao ato de recordar. Diferente da memória, que é partilhada com os animais, por exemplo, a recordação ela independe de uma impressão material. Por meio da recordação, o homem é capacitado a fazer voltar à lembrança coisas antes experimentadas por ele e por outros, porque a recordação não se limita à existência de um só indivíduo. Pode ser transmitida de uma pessoa para outra, de uma geração para outra, de modo que, morrendo esta, aquela morre apenas parcialmente, palavras do autor. O Becelar não diz isso explicitamente, mas me parece razoável concluir que é precisamente a recordação, enquanto ato humano fundamental, que permite que o homem haja humanamente, quer dizer, que seja capaz de agir deliberadamente e voluntariamente. É também a partir dessa faculdade, da potência de recordar, que o Becelar caracteriza o homem como animal progressista e não apenas evolutivo. Isso não quer dizer que o progresso do homem é natural, mas que sua natureza é perfectível, a natureza humana. Esse progresso acontece por meio da tradição, que o autor define como a transmissão dos conhecimentos, métodos, formas, valores e experiências que o passado a custo elaborou para pô-los a serviço da posteridade. Essa tradição, assim como o progresso, ela não é dada, ela depende de um esforço pessoal de cada indivíduo para integrar na própria existência as experiências dos antepassados. E aí, novamente, é bom chamar a atenção para o fato de que o Becelar dá uma grande ênfase nessa figura do indivíduo, tem uma obrigação de vir a ser o que ele é, né? A questão de autenticidade do indivíduo e de conquistar sua liberdade, sua personalidade, em outras palavras, de reconhecer e jogar com sua própria historicidade, que é bom deixar claro, o Becelar não usa esse termo, historicidade, mas enfim. É bom deixar claro também que o Becelar diz com todas as letras que essa tendência progressista, que é eternamente humana, não implica num progresso para melhor. Progresso aqui parece mais uma ideia de processo. Palavras do autor, que se mostra em várias passagens do indivíduo religioso, todo progresso histórico, por ser um bem particular, não possui valor nenhum, a não ser que seja subordinado ao bem universal que é Deus. E, cito novamente, é uma consequência trágica da nossa natureza imperfeita que nem todo progresso é um progresso para melhor. Essa historicidade da existência está diretamente relacionada ao tempo. O objeto formal da história, escreve o Becelar, é a sucessão temporal, quer dizer, a história estuda os atos humanos sob o ponto de vista do tempo. E o que é o tempo? O cito: o tempo é um fluir constante, uma sucessão ininterrupta. Não se imagina o tempo sem movimento. É impossível ele parar, retardar ou acelerar. Além disso, é algo de fatalmente irreversível e irrevogável. E isso é o tempo, né? Mas assim, existe o tempo histórico também. Vamos chegar lá. E o Becelar define esse tempo histórico em uma espécie de oposição aos limites de um tempo físico, abstrato, vazio, homogêneo. E chama a atenção para duas qualidades do tempo
psicológico, que é esse tempo da existência humana, né? Da onde vem o tempo histórico. A primeira qualidade é a duração. Tem uma passagem que ele diz: a mesma hora física é interminável para quem sofre, teme ou anseia, mas um momento fugitivo para quem goza ou se deleita. E a segunda qualidade é a qualidade mesmo desse momento, né? Ou o potencial decisivo desse momento, né? Ele diz: uma situação pode ser uma fase decisiva na existência de uma pessoa. O tempo histórico, para o Becelar, é a sucessão de tais situações únicas em que vivem as unidades históricas. Unidades históricas são indivíduos, mas também coletividades. Os elementos constitutivos desse tempo, as situações, não são iguais entre si, nem completamente independentes umas das outras. Conservam os restos do passado e contêm os germes do futuro, nas palavras do autor. Tem uma última citação que eu gostaria de fazer, que eu acho que sintetiza bem esse fundamento metafísico que torna as histórias possíveis e que encerra, por hora, o nosso breve comentário sobre a filosofia da história do Becelar. Ele escreve: pois não morreu o passado junto com os movimentos fugitivos que o constituíam, mas continua a viver em nós, quer o aceitemos e veneremos, quer o combatamos e rejeitemos. A obra de Becelar é uma obra riquíssima, né, e ainda haveria muito a se discutir sobre esse assunto. Mas por hoje eu acredito que é só. É um prazer para mim ter prestado essa modesta contribuição para a série, e eu faço votos de que nosso diálogo continue. Até logo!